Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar como fazer uma tela de login no VBA dentro do Excel para você conseguir deixar suas planilhas com mais segurança e também com um padrão muito mais profissional. Você vai conseguir controlar quem vai utilizar suas planilhas, ok? Então, sem mais delongas, bora para a vinheta e colocar a mão na massa. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Júlio Henrique. Serei o seu instrutor hoje para te ensinar como fazer uma tela de login no Excel. E agora, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque a aula de hoje está massa demais, tem muita coisa boa por vir. E também deixe seus comentários do que você achou dessa aula no final. E já solta o dedo no like aí, para você nos ajudar a espalhar essas informações e nós conseguimos disseminar mais conhecimento e as pessoas se aprimorarem de forma técnica e também conhecer o mundo da tecnologia. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Tá? Eu criei um arquivo Excel puro, né? Só coloquei o nome de login aqui, vou dar 2 cliques para abrir. E ele não tem mais nada, tá em branco mesmo. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou abrir a guia aqui, na guia desenvolvedor, né, para abrir o VBA. E a gente vai começar a colocar a mão na massa, já colocando inserir aqui, ok? Vamos escolher formulário e ele vai abrir essa janela aqui. Você consegue controlar até o tamanho dela, é realmente um formulário. E aí aparece aqui do lado, ó, a informação para você, certo? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai abrir a janela de propriedades. Você pode pressionar o F4 para abrir, ou você pode vir em View, né? E também clicar aqui, ó, propriedades Window, tá? Que são as propriedades da janela, ou seja, nós vamos conseguir configurar aqui. Essa é a caixinha de ferramentas, onde nós conseguimos colocar os botões, as labels, né, que são os títulos, as áreas, os combos, para nós preenchermos e personalizarmos aqui as janelas, ok? Primeiramente, nós vamos aqui, ó, trocar esse nome. Esse nome userform1 representa o nome dessa janela, quando nós formos chamar no código. Então, eu vou dar um nome abreviado de FRM, que seria de form, underline, e vou colocar aqui login, tá? Então, essa caixa vai se chamar FRM underline login. Isso aqui não permite nomes com espaçamento somente, né? Se eu fizesse isso aqui, ó, um espaço, ele dá problema, tá vendo? Ele não permite, então tem que ser com underline, por isso que eu coloquei. Agora, vamos tirar esse nome userformer aqui, e eu quero colocar aqui sistema Excel. Pronto, ele já aparece aqui, ó. Se nós selecionarmos o formulário e clicarmos em F5 ou Run, veja que ele já aparece aqui a janela toda bonitinha aqui no Excel. Fechou ela. Agora vamos criar uma label. Clica em cima desse azinho, clica em cima do formulário, ele colocou uma label aqui, tá? E ele trouxe o nome de label 1, certo? Então vamos trocar o nome dessa label. Eu geralmente coloco LB para saber que é uma label e vou colocar user, tá? Aqui nós vamos tirar esse título que está aparecendo aqui, ó, label 1, e vou colocar usuário. Perfeito? Cliquei aqui, ele trouxe o nome. Agora nós vamos clicar aqui no segundo, que é um text box, que é onde o usuário, a pessoa, coloca a informação, os seus dados, para nós trabalharmos e manipularmos da maneira que nós acharmos melhor. Vou aumentar um pouco essa caixinha e vou dar o nome para ela de txt, de text box mesmo, underline, e vou colocar user. Pode reparar que eu coloquei user na label, né, para eu saber que é um título, mas também user na caixinha, para eu saber que é um conjunto, tá? Na programação, você precisa ser muito organizado, porque se você for criar um projeto muito grande, vai ter tanto nome, tanta variável, tanta coisa, que você não vai se recordar do que se trata. Então você precisa deixar de uma forma semântica, né? Semântica significa que, ó, isso aqui se conversa, ó. Eu sei que é uma label, ou seja, um título de usuário, né? Eu coloco geralmente no inglês o nome dos comandos e, ó, o texto, ou seja, aquilo é uma label e aqui é uma caixa, esse txt eu vou saber que é uma caixa para o usuário inserir a informação, tá certo? Agora, eu vou copiar essa label aqui, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Vou alinhar aqui, só que eu vou chamar ela de LB Password,
ou seja, vai ser da senha. E eu vou copiar também essa text box e vou colar aqui. Estou fazendo isso já para pegar o tamanho, tá? O tamanho, as configurações que eu já havia feito nos anteriores. Seleciono aqui e vou dar o nome de txt_password, tá bom? Isso aqui é a minha forma de fazer para se localizar, né? Deixar organizado, mas se vocês já tiverem a de vocês, vocês podem utilizar também. As nomenclaturas não são padrões, você pode adaptar conforme a sua necessidade. Então, ó, está começando a tomar forma. Agora eu vou colocar aqui nessa ferramenta chamada Command Button, ou seja, que é um botão. Cliquei lá, cliquei no formulário e eu sei que é difícil no olho deixar alinhado. Então o que você pode fazer? Seleciona essa caixinha, vem nessa penúltima informação, que é o widget, e ele geralmente é o tamanho do componente aqui que você colocou. Seleciona o botão, veja que ele tem o mesmo. Deleta aqui e coloca o mesmo tamanho da caixinha que você configurou aqui em cima. E vai ficar exatamente alinhado. Aliás, com o mesmo tamanho. Agora vamos tirar esse nome Command Button e vamos colocar essa informação aqui, ó. Vamos tirar esse caption e eu quero que fique o nome entrar, tá? Veja que já apareceu. Só que eu não quero ficar chamando esse botão de Command Button. Então eu vou colocar btn de button, né, para eu saber que é um botão, e vou colocar como é para logar, eu vou colocar em inglês, tá? Sign in. Ok, vamos selecionar aqui e pressionar F5 ou apertar esse botão para rodar, o Run, e veja que o nosso formulário já está pronto. Se eu digitar aqui, o design dele já está ok. Beleza? Nós podemos trocar a cor de fundo também, ó. Se eu clicar aqui no formulário e vir em Back Color, eu posso colocar as cores que tem disponíveis. Não tem muitas cores disponíveis aqui, mas você também pode acrescentar mais cores via código, tá? Eu posso trazer esse assunto numa outra videoaula se vocês quiserem. Eu vou colocar um modo escuro, que é padrão, todo mundo de tecnologia gosta desse modo, tá? E veja que se eu selecionar aqui e rodar, ele continua com essas cores da label, porque eu preciso trocar a cor da label também, mas a caixinha já ficou no modo dark, né? Então, clica na primeira, segura o Ctrl, clica na segunda e vamos trocar a cor das duas. Você pode colocar a mesma cor do formulário aqui, ó, para ficar igual, ou você pode fazer melhor, ó. Você pode vir aqui nessa parte de baixo, ó, Back Style, e escolher transparente, que aí ela vai ficar transparente. Qualquer cor que eu colocar aqui no fundo, ó, deixa eu trocar aqui novamente, colocar vermelho, ó, tá vendo? Ele fica igual agora. Facilita. Então vou voltar aqui. E agora nós vamos selecionar de novo essa primeira caixinha da label, segurar o Ctrl e selecionar a segunda, e vamos colocar a cor da fonte. Eu vou colocar branco para ficar fácil de enxergar. Primeiro eu vou colocar negrito aqui, ó. Aliás, vou deixar negrito aqui para transparecer mais. E no Font Color nós vamos trocar a cor da fonte. Colocar branco. Perfeito. Vou selecionar o botão, também vou deixar o botão como negrito. Deixar o Bound aqui. Ok. Agora, se nós selecionarmos o formulário e rodarmos, olha, veja que ele já ficou mais ajeitado, certo? Então, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Alinhar. Tem que ter muita paciência para montar esse tipo de formulário, tá? Porque aí você vai querer deixar organizado, bonitinho, para ficar mais profissional e exige tempo, tá bom? Mas depois vale a pena também o trabalho, compensa. Então, ó, não vou arrumar muito, aqui é só para vocês verem como vai ficar, tá? Se eu ficar fuçando muito aqui, vai aumentar muito o tempo da aula também, vai ficar muito extenso. Mas se vocês quiserem mais dicas sobre o design aqui, eu posso trazer nas próximas aulas. Eu vou trocar esse nome de usuário aqui, nós trocamos o nome do botão, mas eu não troquei a legenda aqui. Então eu vou colocar senha. Geralmente, pessoal, vocês podem ver que o nome dos componentes eu deixo em inglês, que é por trás do código, as pessoas não vão ver isso, mas os nomes que vão aparecer para elas eu deixo em português, para facilitar. Então, ó, se eu clicar aqui, tá alinhado, nós podemos digitar. Se apertar o Tab, ele já vem automaticamente para o campo de baixo, tá bom? Se eu clicar aqui, não vai fazer nada, porque nós não configuramos ainda. Só vou trocar a cor do botão aqui. Opa, peraí, troquei a cor da fonte. Vou deixar a cor da fonte amarelo, ou laranja, perdão. E
O botão, eu vou trocar a cor dele aqui para o modo dark também. Pronto. Então, perfeito. Deixamos tudo organizado. Agora vamos para o código. Clicando 2 vezes aqui, ele aparece, ó, btn sign in, que é o nome do botão que eu dei, e ele coloca clique. Clique é o evento, ou seja, faça alguma coisa na hora que você clicar nesse botão. E esse faça alguma coisa, nós vamos ver aqui no código quando nós digitarmos. Então, primeiramente, nós vamos declarar 2 variáveis de in, tá? Eu vou colocar user, que é de usuário, e vírgula, e vou colocar password de senha. Eu vou colocar que é uma string. Então, perfeito. Declarei as 2 variáveis. E aí, eu vou colocar para o user, eu vou atribuir o valor que digitarei no campo aqui dentro dessa variável. Então, eu vou fazer o seguinte. Você pode colocar, ó, me. Esse me, ele representa o formulário que nós criamos. Ó. Você pode colocar tanto assim, ó, o nome dele, login, ponto. E aí você coloca txt, saiu tudo aqui. Ó, txt e ele já traz, ó, os 2 componentes que nós criamos, password e user, tá? Eu posso deixar o nome do formulário aqui, ou posso colocar me. Me seria um apelido, tipo, seria me, entendeu? Seria esse apelido. Não tem problema deixar dessa forma. E agora eu coloco ponto .value, ou seja, no meu formulário, na caixinha do txt user, pegue o valor. E aí ele vai colocar o valor dentro aqui do usuário. Eu vou fazer a mesma coisa para o password. Vou colocar me, ponto, aí vou colocar txt, underline, password, ponto value. Perfeito. Para saber se realmente nós vamos receber, né, nós vamos fazer o seguinte, ó, vou ensinar uma para vocês aqui, para vocês debugarem, saber se as variáveis estão chegando, tá? Então vocês podem fazer o seguinte, escrevam debug.print, ponto print, e aí você coloca o nome da variável user, tá? E aí você também pode colocar embaixo aqui, ó, password. Ok, então aqui eu tô pedindo para ele debugar, ou seja, tira um print do que tá dentro aqui o valor que tá dentro dessa variável. Aí você pode pressionar Ctrl G, que vai abrir a janela de verificação imediata. Ou você pode vir em View e abrir aqui, ó, Immediate Window, tá? Ou Ctrl G. Aí vai abrir ela aqui. Essa janelinha é para você testar os códigos aqui dentro sem precisar ficar modificando a planilha, tá bom? Eu vou dar um exemplo melhor, ó. Clica aqui dentro, aperta F5 ou coloca para dar um run aqui. Apareceu a caixinha. Vou colocar meu nome, Júlio. Vou colocar na de baixo, 1, 2, 3. Pressionei o botão, não aconteceu nada aqui. Se eu voltar para o ambiente do VBA, olha só, ele colocou aqui embaixo Júlio e 1, 2, 3. Foi o que exatamente eu digitei lá nos campos. Ele pegou nessas variáveis e ele tirou um print aqui para eu ver o que eu recebi. Então está funcionando, perfeito. Vamos voltar aqui, fechou. Posso limpar essa informação, fechar essa janela que nós já testamos. E agora clicar no botão de novo. Vamos apagar esse código aqui. Então estamos recebendo a informação. Agora, tem o porém. Na hora que eu rodar aqui de novo, ó, veja que na hora que eu coloco qualquer informação aqui no campo usuário, ok, aparece. Mas na hora que eu coloco na senha, também aparece. Eu queria que aparecesse um asterisco assim, ó, para ninguém ver a senha que eu digitar. Então, vamos fechar aqui e resolver esse problema. Seleciona esse campo, vem nessa propriedade aqui, ó, password share, ok? E coloca um asterisco. Você pode colocar um cerquilha, né, que é o jogo da velha, percentagem, cifrão, o que você achar melhor. Mas colocando isso aqui, selecionando o formulário e rodando, veja que na hora que eu digitar na senha de novo, ó, ele coloca uma máscara para ninguém ver a senha que eu estou digitando. Bacana, né? Então, mais uma que você está aprendendo aqui para ficar uma planilha, um formulário mais profissional. Agora, nós vamos colocar uma condição. Olha, na hora que nós pegarmos esses valores na variável, eu vou fazer uma condição aqui, ó, utilizando o if user igual, abre aspas duplas, né, porque vai ser um texto, Júlio, and password igual, aí colocar a senha como texto também, porque pode digitar números e letras, né? E fechar o bloco end if. Então, o que eu estou falando aqui, ó? Se o usuário for igual a Júlio e a senha for igual a 1, 2, 3, eu vou pedir para ele aparecer uma mensagem, message box. Aí eu vou colocar aqui, ó, seja bem-vindo ou bem-vinda
ao sistema Excel. E eu vou colocar uma exclamação. Vou colocar um VB Information, mais um VB OK Only, e aqui eu vou dar o nome para a caixinha de sistema Excel. Pronto. Ele vai, se a senha for correta, ele vai aparecer essa mensagem aqui. Então, vamos lá. Vou rodar aqui, vou colocar o nome Júlio e a senha 123. Rodando aqui, veja que ele falou, ó, sistema Excel, apareceu o símbolo do VB Information, seja bem-vindo ao sistema Excel. Dei um OK, beleza. Só que na hora que eu dou um OK, ele precisa assumir essa caixinha aqui, né? Então, vamos lá. Para ele sumir a caixinha, vamos colocar um load, ou seja, descarregue, né? Feche o meu formulário. Eu posso colocar o nome, assim, login, tá? Que ele vai fechar. Ou eu posso colocar o load me e colocar a nomenclatura, o apelido me, certo? Então, beleza. Que ele vai falar, pode me descarregar, ou seja, pode me fechar. Perfeito? Então, ó, se eu rodar aqui, opa, deixa eu voltar aqui. Se eu rodar aqui, ó, e colocar, ó, Júlio, de novo, 1, 2, 3, pressionar, eu vou pressionar OK, ele já fecha automaticamente. Tá, mas tem um porém, Júlio, e se ele digitar sem errado ou não digitar nada? Ele não vai fazer nada. Vamos testar? Ó, se eu não colocar nada, ele não vai fazer nada, vai ficar aqui parado. Então a gente precisa fazer uma condição para isso. Então, vamos colocar um else aqui. Por que o else? Eu estou pedindo para ele, ó, se o usuário for Júlio e a senha 123, ele vai liberar a entrada. Agora, e se não for? Nós vamos mostrar para ele uma mensagem de que ele precisa digitar a senha correta. Então, eu vou colocar aqui, ó, acesso negado. E aí, em vez de ser VB Information, eu vou colocar VB Critical, tá? E aí, se nós rodarmos, ó, não coloquei nada, ele apareceu, ó, o VB Critical, que é o símbolo aqui vermelho, né, com o xizinho, acesso negado, ok. Se eu digitar só o usuário e não colocar a senha, também. Ele vai precisar digitar exatamente igual para conseguir utilizar, tá bom? Então, aqui nós já resolvemos esse problema. Depois que eu descarregar essa planilha, depois que nós acertarmos, eu preciso pedir para ele ir para uma planilha específica. Então eu vou colocar aqui, ó, vou pedir para ele para essa planilha que é a que eu tenho, ó, com o nome de Sheet 1. Então eu vou colocar, ó, Sheet 1, ponto. E aí eu vou colocar para ele selecionar a célula A1, tá? Ponto select. Então na hora que ele descarregar, ele vai selecionar a célula 1 aqui, ó. Vamos ver se funciona. Júlio, 1, 2, 3, pressionei, ó, ele fala bem-vindo, ok, e veja que ele fechou o formulário e ainda selecionou a célula 1. Então, perfeito, funcionou. Agora sim, nós precisamos somente que o Excel abra essa janela de cara assim que a gente abrir o arquivo. E como que nós fazemos isso? Nós clicamos aqui, ó, em This Workbook. Esse This Workbook representa todo o arquivo Excel que nós estamos mexendo. Nós vamos clicar aqui em cima, escolher o Workbook, e ele já traz aqui, ó, Workbook Open, ou seja, na hora que eu abrir o arquivo Excel, o que você quer que eu faça? Aí você vai colocar o nome frm.login.show, que aí você vai mostrar. Vamos fazer um teste? Primeiro vamos salvar o arquivo. Você vai vir em Save As, né? Eu vou escolher aqui meu desktop. Login. Opa. Uma coisa importante. Na hora que você for salvar, tá vendo que ele aparece aqui, ó, Excel Workbook? Você vai ver o seguinte, ó. Você vai escolher essa segunda opção, ó, Excel Macro Enable Workbook. Por quê? Eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença. Seleciona e salva. Beleza, salvou. Agora eu vou puxar aqui de lado e vou trazer para vocês. Isso aqui é a planilha que eu salvei antes de eu colocar a macro. Se eu passar o nome, a mão em cima aqui, ó, o mouse, ele salvou como XLSX, ó. Se eu colocar em opções, propriedade, ó, veja que ele trouxe a extensão, ó, .xlsx. Isso aqui significa que é uma planilha pura, sem VBA algum. Olha agora como fica quando eu salvo como VBA, com macro, né? Para ele ficar habilitado como macro. O próprio ícone do Excel, ele muda. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui em cima para ficar melhor.
o próprio ícone muda, fica um formato diferente. E se eu clicar aqui, ó, em propriedades, veja que ele salvou como .xlsm, ou seja, quando você vê essa nomenclatura .xlsm, essa extensão, e você vê esse desenho do Excel, significa que tem macro, tá? Alguém já utilizou macro para manipular o arquivo, tá bom? Então aqui eu vou pegar e vou fechar o Excel para vocês verem depois de salvar. Vamos abrir esse arquivo aqui com a macro xlsm. Na hora que abrir, ó, veja que legal, ele já aparece a tela de login. Aí eu posso colocar, ó, aqui vocês vão conseguir ver melhor. Júlio, 123. Entrei, ele falou, ó, seja bem-vindo ao sistema Excel. Clico OK, ele já seleciona a célula 1 da minha planilha Sheet 1. Vamos fazer um teste? Vou abrir uma planilha Sheet 2 aqui, ó. Vou salvar e vou fechar essa planilha de novo. Vou clicar aqui para abrir. Já que legal. Júlio, 123. Seja bem-vindo ao sistema Excel. Opa, ele deu erro aqui. Às vezes ele dá esses bugs mesmo. Deixa eu colocar aqui, ó, para ele selecionar a planilha primeiro e depois executar. Se eu fizer isso aqui, ó, ele executa. Deixa eu salvar e fechar de novo. Vamos lá. Vamos de novo. Júlio, 123. Deu as boas-vindas. E ó, ele selecionou a planilha Sheet 1, mesmo eu tendo a segunda aqui. Tá bom? Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Não deixa de comentar se você entendeu, se você está entendendo, se você tem alguma sugestão. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative a notificação, o sininho, para você conseguir receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo aqui. E se você também deixar o seu like, você vai ajudar demais o canal, para essa informação chegar para outras pessoas que precisam aprender tecnologia e se destacar também no mercado. Então é isso. Agradeço e até a próxima videoaula. Fui!